aí, meus queridos irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como se chama o seu desvio? Hoje eu tô aqui para trazer uma palavra que tá lá em Eclesiastes 7:29 e que fala exatamente sobre isso. Que diz: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Sabe, quando eu leio sobre isso, eu penso sobre a história de Abraão e de Sara. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele disse para Abraão exatamente isso: sai do meio da tua parentela e vai. Ele literalmente disse isso, mas Abraão decidiu levar o seu primo Ló. E quando ele levou Ló, ele levou um desvio da promessa, um desvio daquilo que Deus ordenou sobre a vida dele. E isso é muito curioso, porque no momento que ele levou Ló, ele não sentiu esse impacto espiritual que teve a decisão dele. Mas lá na frente vai dizer que o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão estavam conflitando entre si. E que a família de Ló e a família de Abraão também estavam tendo problemas entre si. E por isso eles tiveram que se separar, mais lá pra frente, anos depois. E isso acabou acarretando muitas outras consequências, muitas outras situações que eu não vou detalhar aqui, mas que aconteceram. E o que Deus fala através dessa situação é: qual tem sido o seu desvio? Qual tem sido aquilo que você trouxe e que você escolheu levar contigo quando Deus falou para você sair do meio daquilo e largar tudo para trás? Quando a gente segue um pouco mais à frente na história de Abraão e de Sara, a gente vê sobre o desejo dele de ter um filho, o desejo, o sonho dele de ser pai e a infertilidade de Sara. Ela como esposa, como uma mulher daquela época que tinha uma função principal, que era gerar frutos, gerar filhos para o seu marido, ela não conseguia fazer isso. E a palavra vai dizer exatamente algo muito reflexivo para as nossas vidas. Sara, ela decide entregar a sua serva para que Abraão venha se deitar com ela e gerar um filho. Porque Abraão tinha a promessa de ter um filho, mas Sara não acreditou nessa promessa e acabou tomando essa decisão que Abraão concordou. E aqui a gente entra em outro ponto bem curioso. 2 fatores impulsionam um desvio da promessa: a falta de fé e o medo. Qual dos dois tem impactado nas suas decisões? Qual dos dois tem sido o motivo do seu desvio? Ou então são os dois que têm te impulsionado a tomar decisões erradas? Sara acreditou que Deus estava com Abraão, mas Sara não acreditou que Abraão seria pai, mesmo ele sendo já idoso. Ela não acreditou que ela seria mãe, mesmo ela sendo idosa, mesmo ela sendo infértil. E a decisão dela impactou para sempre nas nossas vidas, no Evangelho e em todas as gerações futuras. Porque a gente pode até pensar que não tem nada a ver, que isso não está ligado a nada, mas muitas vezes a decisão que a gente toma hoje é o que impacta as nossas vidas e é a colheita que a gente tem amanhã. Então, hoje eu te pergunto, o que tem te impulsionado a tomar as decisões erradas? O que tem feito você ter vivido tantos desvios da promessa do Senhor para sua vida? É a sua falta de fé, de não acreditar que mesmo algo que é impossível para a capacidade humana, como uma infertilidade, é a sua falta de fé que tem impedido você de acreditar que será gerado uma vida, que haverá vida nova para você, que haverá recomeço? Ou então é o medo que tem te paralisado, o medo de não ser suficiente, o medo, a insegurança de não conseguir, de não ser capaz? Qual dos dois tem te limitado? Qual dos dois tem sido a sua muralha entre a promessa do Senhor e a sua realidade hoje? Amém?